Espero que esteja todo mundo inspirado pelas comunicações, que as mesas tenham sido inspiradoras, né? Tenham aberto para vários questionamentos, várias ideias. Vamos seguir com a programação. Estamos mais ou menos no horário. Também que meu orientador me orientou aqui, falou, Érica, a mesa agora, você que é debatedora. Eu falei, Então, vou chamar para compor a mesa, que a gente deu um título de Acolhimento e Instituições, Adoção Nacional e Internacional. Vou chamar para compor a mesa Lisiane Vasconcelos Teixeira Lima, Letícia Greco, Cristiane da Silva Sarmento. Bom, vou ler brevemente. Vou ler brevemente aqui um mini currículo assim, de cada uma, para vocês localizarem, né, de onde que cada uma fala. A Lisiane é assistente social, fundadora e presidente da Associação Lar de Luz, mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, membro da coordenação colegiada do Fórum de Abrigos BH e assessora em Serviço Social, é uma sigla CAODCA, Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e membro da rede PICLER Internacional. Vou falar um pouquinho de cada uma, será? E aí vocês seguem as falas, assim? Não, acho que eu vou fazer primeiro da Lisiane e depois a gente vai introduzindo cada uma. O título do trabalho dela, ela mandou para nós, né? A importância do vínculo afetivo e seguro adulto-criança, adolescente, dentro da unidade de acolhimento e seu impacto no processo de adoção. Vou passar a palavra para a Lisiane. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, né? Obrigada, Letícia, né, pelo convite inicial. E é um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo esse tema tão importante. Só para eu me situar, eu queria saber só quantos minutos são. Bom, a gente planejou as apresentações de 30, 40 minutos e ela vai mostrando as plaquinhas ali para você se orientar no tempo, vai falando tranquilo, de vez em quando alguém vai... Bom, ótimo. Bom, né, então, como dito, né, meu nome é Lisiane, eu estou na rede de acolhimento há aproximadamente 13 anos e há 25 anos na área social. E nessas caminhadas aí, né, desde a prevenção até chegar na alta complexidade, trabalhei muito tempo na prevenção, até estar esses anos na alta complexidade, a gente fica o tempo todo pensando e repensando, né, o fazer com as crianças e adolescentes que estão acolhidos institucionalmente. Então, eu vou fazendo um intercalar, né, com algumas experiências práticas que eu tive, que eu acho que a gente, aliando com a teoria, né, a prática nos dá muitas respostas que a gente não consegue só com a teoria, né, a teoria sozinha, sem a prática, não se faz nada, e a prática sem a teoria a gente também não consegue caminhar. Então, acho que eu vou tentando intercalar aí com isso, para a gente conseguir fazer uma construção aqui. Primeiramente, assim, eu acho que é importante eu situar uma trajetória minha nesses longos anos, para entender um pouco assim, de que lugar que eu falo, né? E eu conheço hoje 85% dos acolhimentos do Estado de Minas Gerais, que são um pouco mais que quase 300, e de 4 estados do país, de 4 estados nossos do país, em especial o sul do país, né, são 3 estados do sul, o Espírito Santo, e em 4 países de fora do Brasil. Né, recentemente eu estive fora e eu estava até conversando ali, né, com a nossa colega Gleice, das experiências do acolhimento fora do país, de conhecer, de, inclusive, dormir dentro desses acolhimentos, conversar com várias crianças e adolescentes, porque a gente, estando junto com eles, a gente começa a ter outro olhar e outra perspectiva, que é o olhar deles. Né? E eu acho que é sobre isso, né, por isso que eu coloquei como título da palestra, o olhar mesmo, né, a questão interna de dentro do acolhimento.
porque eu acho que é desse espaço que a gente pode falar. O que nós, que estamos dentro do acolhimento, podemos fazer para que se faça diferença nos casos de crianças e adolescentes que vão para a colocação em família substituta, né, em adoção. Então, eu acho que é desse espaço mesmo de pensar isso, de tanto escutar também essas crianças e adolescentes dentro desses acolhimentos, que eu caminho todos os dias, quase todas as semanas que eu viajo para visitar unidades de acolhimento, e, em especial, 2 experiências que eu tive internacionais de conversar com crianças e adolescentes, que hoje são, né, alguns ainda eram crianças e adolescentes, mas outros já eram jovens adultos, e que tinham saído do país, né, através da adoção internacional. E essa conversa com eles, em vários momentos que eu tive de seminários que foram feitos exatamente com jovens, né, que tinham sido adotados e que eram jovens brasileiros, né, crianças brasileiras que foram para fora, isso tudo vai fazendo a gente repensar e pensar o tempo todo, né, o que a gente pode fazer de diferente. E eu acho que o primeiro ponto é de que esse fazer diferente é todos os dias. Cada novo dia dentro de uma unidade de acolhimento são novas perspectivas. Eu sempre penso que nós que estamos dentro das unidades de acolhimento, nada está totalmente fechado e que cada caso ele nos aponta num novo dia que amanhece, novas possibilidades que muitas vezes a gente não viu num dia anterior e que a gente começa a ver quando a gente começa a mudar um pouco o olhar disso. E aí, então, quando a gente, né, e eu vou intercalando, como eu falei, contando alguns fatos reais dessas falas dessas crianças e adolescentes e desses jovens, vou começar primeiro com um caso que foi muito marcante, que envolveu uma adoção internacional, que foi de uma criança de 7 anos e de um irmão de 9 anos, que estavam há 3 anos institucionalizados. É uma história, como todas as que a gente tem nas unidades de acolhimento, gravíssimas, de todos os tipos de violação, de marcas pelo corpo de violência física, né, e marcas na alma da violência sexual sofrida por esses meninos. E quando logo que eu assumi esse caso estava caminhando já para chegar na SEJA, né, para ir para a Comissão Estadual de Adoção Internacional. E um dia, a gente conversando internamente na instituição, eu conversando com as técnicas, eu virei e falei assim, vamos elaborar um ecomapa dessa criança junto com ela. Né? Não sei se todos vocês conhecem o que é o ecomapa, né? Que é o mapa da rede social, que se faz ele ludicamente, tanto com a criança quanto o adolescente, quanto se faz com as famílias, para a gente conseguir ver a rede de solidariedade, a rede de apoio que aquela criança tem, aquele adolescente, aquela família, o que vai dar sustentação. Porque, na hora que essa criança ou volta para a sua família de origem, ou é integrada numa família extensa, ou vai para uma família substituta, é muito dessa rede de solidariedade, da sustentação que ele consegue ter, que vai fazer, vamos dizer assim, né, determinar a grande possibilidade de sucesso, porque nós não somos ninguém sem uma rede de solidariedade. A gente pode olhar para cada um de nós, para as nossas próprias famílias, né? Quando acontece alguma coisa com a gente, quem são as primeiras pessoas que nós vamos ligar e pedir colo ou pedir socorro? E aí, nesse dia, nós resolvemos fazer esse ecomapa lúdico com essa criança de 7 anos, que, no meu ponto de vista, eu percebia que ela não estava preparada naquele momento ainda para essa adoção. E, quando ele fez o ecomapa dele, né, a gente, claro, explica tudo, né, existe as pecinhas do ecomapa lúdico e tudo, ele coloca só ele mesmo. Ou seja, tinha 3 anos de acolhimento. Essa criança, por toda a violação de direito que ela tinha sofrido, ela não conseguiu se vincular com ninguém dentro da unidade e nem fora da unidade. Não existia ninguém, continuava existindo só ele, porque o medo dele, todos os receios dele, todas as rupturas que ele já tinha vivido de se vincular com alguém era muito maior e ele sempre colocava uma barreira para se vincular com qualquer um que se aproximasse. E, naquele momento, quando a gente parou, e enquanto a equipe foi conversar, falou assim, para tudo, né? Para tudo, que qualquer possibilidade de tentativa vai ser frustrada, porque ele não vai se vincular. E ele vai fazer todos os testes possíveis com essa família quando chegar, né? Com esse indivíduo, né? Com esse casal, com quem quer que seja. E aí foi aquela coisa meio assim, mas como assim? Como para tudo? A gente está assim, porque a gente tem que pensar no bem coletivo de todos, dessa criança principalmente, e do casal ou indivíduo que esteja vindo, né, para aquela adoção, que a gente sabe que para ambos os lados não é fácil, né?
É uma nova história que se constrói em cima de uma outra história, que eu vou falar isso sobre o momento, que muitas vezes se tenta apagar. E aí a gente tem uma outra grande questão. E aí, realmente, a gente conseguiu, né, num diálogo muito aberto com o judiciário, nesse caso, na época, alguns anos atrás, que esse caso é um caso que tem um tempinho, mas ele foi muito significativo na minha trajetória de vida em acolhimento, que se parasse por um tempo, essa criança foi para uma psicoterapia, e 3 meses depois, a gente fez um novo ecomapa junto com ele, já apareciam 3 pessoas. Então, isso já começava a mudar significativamente. E fez a gente refletir também internamente muitas coisas, que as 24 horas das unidades de acolhimento, muitas vezes, faz com que a gente não utilize de instrumentos como o ecomapa, que é um instrumento simples, mas que tem um potencial imenso, né, dentro de um serviço de alta complexidade. Há que se dizer na básica, se pudesse usar isso nos serviços da básica, evitaria muitas coisas. A gente conseguiu que aquela criança mudasse completamente. E aí foi quando a gente sinalizou, sim, agora ela já está pronta. Agora ela tem condições de se vincular com uma pessoa de fora, que vai vir de um outro espaço, de um outro local, com uma outra língua, né, totalmente diferente do mundo dele. E foi muito bacana, porque realmente esse caso foi um caso que foi muito positivo e que a gente viu visivelmente que, se a gente não tivesse feito essa intervenção inicial, porque muitas vezes fica assim, não, mas a gente não pode perder a oportunidade, né? Às vezes, depois, não vai conseguir um outro casal daqui a 3 meses, não importa. Não importa isso. O que importa é, naquele momento, aquela criança e aquele adolescente, eles têm que estar preparados. Né? Assim como, né, eu não vou falar do outro lado, que essas meninas, né, preparam os casais e os indivíduos para adoção, a unidade de acolhimento, e aí eu comecei a perceber o tanto que isso passa a ser importante. E o tanto que isso é não só importante, como fundamental para a vida daquela criança. E que se esbarra em 2 questões dentro da unidade de acolhimento, sem dizer de toda a lógica e o funcionamento de uma unidade nas 24 horas, que só quem vive as 24 horas de uma unidade de acolhimento sabe dizer o que é. E aí eu falei que eu também, se eu achava 2 anos atrás que eu conhecia alguma coisa de acolhimento, eu não conhecia nada quando eu fui morar 2 anos e meio num acolhimento institucional. E aí que, de fato, eu vi o que são 24 horas de acolhimento institucional e como nós, unidades de acolhimento institucional, muitas vezes, e precisamos sair desse espaço de acharmos que nós somos um mal, porque nós não somos um mal, nós somos um bem. Nós somos um serviço que é tipificado como qualquer serviço de política pública e que está ali para proteger e garantir direito. Então, a partir do momento que também nós, unidades de acolhimento, saímos do patamar de que nós somos considerados um mal, que acolher é algo ruim, sendo que todos os serviços, e eu gosto de fazer uma comparação com os serviços da alta complexidade da saúde, nós estamos na alta complexidade da assistência social. Se não fosse para ser um serviço, não seria nem tipificado pela tipificação da assistência social, mas nós somos tipificados. Nós temos uma normativa que nos respalda. E isso é importante a gente pensar nisso, porque quando a gente entra num serviço e acha que ele é um mal, que estar ali é estar um mal, o que nós vamos transmitir para quem está ali dentro? Algo ruim. A começar pela história de vida. E aí, uma das coisas também que eu sempre achei muito importante, que, graças a Deus, agora a gente consegue fazer na unidade atual que eu estou, é a construção do álbum da história de vida dessas crianças do dia que chega ao dia que sai. Porque, para além da questão do preparo interno, está também preparar, junto com essa criança e adolescente, a construção desse álbum junto com eles, independente da faixa etária. Né? Claro que com um bebê você vai construir de um jeito, com um menino de 7, 8 anos de outra forma. Porque eu escutei de muitos, e aí foram vários, quando eu tive 2 vezes na Itália, e aí eu conversei com os meninos que foram adotados na época das antigas FEBEMs, né? Eu tive a oportunidade de conhecer várias FEBEMs, inclusive a última, que foi quando ela estava com todos os móveis lá dentro, como se as crianças ainda estivessem vivas lá dentro. E aí, conversando com esses meninos, eles viravam, esses jovens, né, um deles virou para mim e falou assim, mas é muito triste eu não ter a minha história. É muito triste eu não saber qual que é a minha origem e não saber tudo o que eu passei, e o que eu passei dentro da FEBEM também. Como foi lá dentro. E aí, isso fica soando na gente, né, pelo menos em mim, isso fica soando muito forte,
dessa importância da construção do álbum de vida durante o período de acolhimento, seja um dia, ou seja um mês, ou seja um ano, ou seja o tempo que for. E que os futuros pretendentes, né, esses indivíduos que entram para adotar aquela criança, que tenham clareza de que aquilo é direito daquela criança, daquele adolescente. Que não é como, eu infelizmente já escutei isso um tempo atrás, e nesse dia eu tentei até fazer uma intervenção com uma mãe que estava, né, era uma pretendente de adoção, mas, graças a Deus, também a gente conseguiu que ela entendesse que a criança não começa uma vida dali para frente, né, porque a gente escuta um pouco disso. Ela vai começar a vida daqui para frente. Não. Ela tem uma vida para trás, e uma vida que tem que ser extremamente valorizada. Algo que eu aprendi muito em todos os casos que eu acompanho de adoção, é sempre no álbum, a última parte do álbum que a gente constrói, que fica exatamente de forma a tirar, né? Não é um álbum daqueles que são fixos, isso tira, isso está à parte no envelope, que é todas as fotos que quando a gente tem, da casa que aquela criança morou, né, antes de ser acolhida, e das fotos da família de origem. E a gente deixa muito claro para os indivíduos, quando adotam uma criança, né, que a gente participa, está tudo aqui. Você mostra na hora que você achar e no momento que você achar. Mas essa criança tem o direito de saber a história de vida dela. E tem o direito, mais ainda, de saber que ela foi amada de alguma forma pela sua família de origem, mesmo que de uma forma violenta. Porque uma dor maior ainda é você ter, né, essa culpabilidade, né, de tudo, porque, independente do que aconteceu com aquela história daquela criança, da violência que ela passou, ela sobreviveu. Ela está ali, né, com toda a dor dela e que não pode ser apagada, porque lá na frente ela vem de volta. Ela vem de alguma forma. E eu lembro que um desses meninos que tinha uma dor mais profunda ainda, esse jovem, ele virou para mim e falou o seguinte, eu queria voltar para saber a minha origem, não é porque eu não quero ficar com os meus pais. Eu quero ficar com eles e amo eles demais. Mas eu quero saber se eu posso fazer algo para ajudar os meus que ficaram. E isso, assim, é de vários que eu escutei quando eu fui para fora. Vários jovens, né, que já estavam jovens. E, por incrível que pareça, por uma coincidência imensa, que, né, acho que na vida não existem coincidências, um deles, quando ele foi me contar qual era a região de Belo Horizonte, era uma região que eu tinha trabalhado com 180 meninos na prevenção, no antigo Socialização Infanto-Juvenil de Belo Horizonte, quando tinha o programa Tudo a Ver. E eu conheci exatamente o beco que ele falava, e ele só sabia o nome do beco, porque eu conhecia quase o aglomerado inteiro, de tanto visitar esse aglomerado, de tanto atender famílias, que era o aglomerado da Serra. E aí foi muito interessante, porque quando ele falou, naquela mesma hora, me soltou assim, mas eu sei exatamente onde que é esse beco. Os becos lá têm uns nomes de músicas, e eu sabia exatamente onde que era esse beco, e foi muito interessante, porque a gente conseguiu passar para ele, ele conseguiu vir para o Brasil, e ele conseguiu vir buscar a sua história. Então, no meio disso tudo, aí eu sempre gosto de retomar, e falo com todas as unidades de acolhimento, quando eu estou rodando o Estado, e visitando, né, e conversando. Gente, nós temos um papel, enquanto técnicos da unidade de acolhimento, fundamental para esse processo dessa história de vida dessa criança. Primeiro, de construir o álbum com essa história de vida. E não deixar passar um dia dentro do acolhimento sem uma construção. Mesmo aquele dia que foi o dia mais difícil, o dia que foi o dia mais alegre, porque é assim no acolhimento, assim como é em qualquer família, né? E no acolhimento, a gente ainda lida com um grande desafio, que são aqueles que vão saindo e os outros que vão ficando. Né? E a pergunta dos que ficam, igual eu escutei de um adolescente em vias de completar 18 anos, e que estava no acolhimento, e ele me fez a seguinte pergunta, e escreveu uma carta e me entregou no dia que eu saí da unidade de acolhimento, no interior de Minas. Ele me perguntava da seguinte forma, assim, quem sou eu? Começava a carta dele. Aí vocês imaginam, né, que no meio da carta eu já estava chorando. Ele está assim, quem sou eu? Quem sou eu que a minha mãe não me quis? Né? E ele falava da mãe dele biológica, de toda a dor dele. Quem sou eu que já passaram várias pessoas por este acolhimento e levaram fulano, ciclano, e ele cita aqueles que foram saindo, e ele se pergunta, mas por que eu continuo? Eu sou tão mal assim? E ele termina. Ou seja, né,
além de tudo isso, da rotina das 24 horas da unidade de acolhimento, de lidar com diversas crianças de diversas faixas etárias que não são irmãos entre si, né? Então, às vezes, a gente fala assim, a gente tem que se aproximar ao máximo a unidade de acolhimento de uma família e esquece que é se aproximar no sentido do conceito do que é a afetividade de uma família e do que são os conflitos que uma família vive, mas não de querer achar que todos vão gostar de todos porque estão ali numa grande família. E a gente quer transformar o acolhimento em algo que ele não é, porque ele não é isso. E aí a gente começa a dar várias caras para o acolhimento, caras que não são dele, né? Caras que são exatamente de outros serviços que não o serviço de acolhimento institucional. E a gente acaba deixando o ponto principal, que foi o que eu quis colocar no título, que é a relação entre o adulto de referência daquela criança e daquele adolescente para qualquer perspectiva futura dele. Porque todas as nossas construções de vidas individuais, né, de cada um de nós, se a gente parar aqui 1 minuto, né, se eu lançar uma pergunta para vocês, e de 1 minuto a gente se perguntar assim, agora, quem que eu me lembro que marcou a minha vida? Nós vamos ter alguém, que seja da nossa família de origem ou que não seja da nossa família de origem. Todos nós vamos ter. E assim é essa criança e adolescente, né? Nós, dentro do acolhimento, precisamos fazer diferença na vida dessas crianças e adolescentes de forma a mostrar para elas que nós não estamos ali simplesmente por ter uma função profissional. É para além disso, é para além de uma questão profissional. É a vida do outro que está ali. A vida do outro que está diante de nós, com toda a sua dor. E todos nós que estamos ali dentro do acolhimento, mais ainda que se dizer dos cuidadores, carregamos também todas as nossas dores de nossas histórias de vidas. E essas dores vão se misturando dentro de tudo que perpassa o acolhimento. E aí, tornar-se o acolhimento, esse espaço dessa escuta, né, da escuta dessas crianças e adolescentes, da escuta de, inclusive, utilizando instrumentos mais apropriados, né, como o ecomapa, como o genograma, né, que é perceber um pouco dessa transgeracionalidade de toda essa história que essa criança traz, a gente começa a perceber que as nossas intervenções elas precisam ser muito mais da escuta e da observação dessas crianças e desses adolescentes do que intervenções que a gente faz, muitas vezes, o tempo todo, sem nenhum sentido e que, muitas vezes, piora mais do que ajuda. E aí, em que sentido que eu digo isso? Muitas vezes, nós temos uma tendência, e assim como as pessoas que entram de fora para a unidade de acolhimento, de tratar a criança e adolescente, e aí entra também uma discussão que a gente faz com todas as políticas, é o menino de abrigo, é o coitado do abrigo que sofreu tanto. E aí a gente coloca o outro numa posição de vítima. E não numa posição de dar conta de superar todos os obstáculos. Porque, assim como ele sofreu muito, quem de nós aqui também já não sofreu? Nós não estamos no acolhimento. Mas, muitas vezes, quantos de nós estamos em nossos lares sofrendo violências tão ou quanto esses meninos já sofreram, no silêncio dos lares? Então, é algo que a gente começa a ir refletindo, e quando a gente traz alguns instrumentos, né, e eu também gosto muito de dizer isso, que em 2009, quando a gente tem a mudança significativa, da primeira normatização para os acolhimentos e tudo, o acolhimento tem que ter no máximo 10 crianças, modalidade casalal no máximo 20, e como eu participei da transição das mudanças das FEBEMs para as casas-lares, até chegar, né, nos abrigos institucionais e na modalidade casalar, a gente fica numa coisa assim e transforma e tende a falar assim, não, agora nós mudamos porque nós não somos mais FEBEM. Mas aí a gente vira caixinhas, né? Caixinhas que, se a gente não tiver o cuidado, a gente reproduz a mesma coisa que a gente fala, não, a gente não pode reproduzir isso. E a gente só não vai reproduzir isso quando a gente, de fato, olhar para aquela criança ou adolescente, não como uma criança que a gente tem dó, que a gente tem pena. E aí eu prefiro utilizar um termo que eu falo muito com as meninas lá no acolhimento, nós temos compaixão. Compaixão com a dor do outro.
Porque quando a gente tem a compaixão com a dor do outro, a gente está aberto a escutar essa dor do outro. Seja ela na agressividade, naquele dia que se quebra o abrigo inteiro, seja ela no espancar o coleguinha que está do lado, né? Quantas crianças do berçário e do maternal não chegam, às vezes, mordidas em casa, não é? Quem é pai e mãe aí? Mas, não, no acolhimento, isso não pode, né? E fica tudo um não pode. Não pode o tempo todo, não pode, não pode. E aí é quando essas crianças e adolescentes, eles gritam e dizem assim, olha, eu estou aqui. Né? Nesse mesmo caso que eu acompanhei, que eu contei para vocês do menino de 7 anos, o menino de 9 anos, que era o irmão, um dia virou para mim e falou o seguinte, ele falou assim, Lisiane, eu sou invisível? Eu, assim, quê? Aí eu falei assim, por quê? Ele está assim, porque fulano e ciclano entrou aqui hoje, nem olhou para mim, passou direto e foi lá no quarto dos bebês. No segundo dia, o que ele fez? Ele mesmo foi lá no quarto dos bebês para pegar o bebê. E o que ele queria fazer com o bebê? Ele tirou o bebê, colocou o bebê no carrinho e ele entrou para dentro do berço. Pronto. Ele conseguiu resolver o problema. Ele falou assim, então só os bebês que chamam a atenção, então eu vou virar bebê. Eu vou voltar para dentro do berço, porque todo mundo vai olhar para mim. E essas pequenas coisas simbólicas, se a gente passa aquilo batido, se naquela hora a gente... Olha, você não tem idade para ficar no berço e tudo, que é a primeira reação nossa adulto. A gente esquece de olhar para a dor dele. Porque a dor dele falando assim, olha, eu sei que a Mariazinha, ela é linda, ela é uma bebê, mas eu também preciso de ajuda, eu também preciso. Por mais que eu troque a minha roupa sozinha, eu vou para a escola sozinha, eu já começo a fazer meu para-casa sozinho, eu preciso do outro. E aí a gente começa a ver como que é a gente, numa unidade de acolhimento, olhar tanto para o bebê, que demanda da gente o tempo todo, mas olhar para o menino de 14, de 15, 17, 18 anos. Porque é muito diferente, e eu sempre friso isso, do que nas nossas famílias. Nas nossas famílias, eles são irmãos. Na unidade de acolhimento, os irmãos entre eles está tudo bem. Virou uma briga entre os irmãos Xavier com os irmãos Lima, o que vira, gente, dentro da unidade de acolhimento? 2 territórios. E aí todos os profissionais têm um grande desafio, que é derrubar aquele território que foi construído ali dentro. Que o território de cá é da família Xavier e o território de cá é da família Lima. E é com isso que a gente se depara o tempo todo no acolhimento. Então, quando a gente pega esse adulto de referência e começa a deixar as cuidadoras minimamente focada com um grupo, seja de 4 ou 6 crianças e adolescentes, não que o outro não vai ajudar no momento de urgência, a gente começa a trazer muito mais qualidade para o que a gente está fazendo, muito mais escuta. Porque uma coisa é uma rotina que tem 16 a 20 cuidadores, toda hora criança e adolescente tendo que seguir o que cada um diz. E quando a gente não tem um projeto político-pedagógico que é bem estruturado e que diz do que todo mundo ali dentro tem que fazer, a gente se perde. E eu acho que é isso um pouco dos pontos que eu queria abordar, assim como importante, que a gente avançou muito quando a gente trouxe essa discussão em 2009, né, com a discussão das orientações técnicas, de trazer documentos como o projeto político-pedagógico, como a elaboração do plano individual de atendimento. E acho que o grande desafio que a gente tem posto é fazer com que esses documentos eles não sejam documentos burocráticos para cumprir uma normativa legal e, de fato, construído coletivamente. De fato, construído com as crianças e com os adolescentes daquela unidade de acolhimento. Eu não estabeleço um plano de ação com uma criança e com um adolescente que já tem condições ali, sem a participação dele. Né? E a gente tem feito essa discussão, né, Carol? A gente tem um fórum de abrigos em Belo Horizonte, com muita força, e que há 3 anos tem tido um movimento muito grande. Ontem a gente teve um debate que era sobre afetividade e sexualidade e a questão trans, né, essa questão que a gente está posta para os acolhimentos também trabalhar isso. E a gente faz 2 encontros mensais com uma presença mais ou menos de 50 a 80 pessoas. E isso tem nos ajudado muito, enquanto grupo coletivo das 50 unidades de acolhimento de Belo Horizonte, a gente pensar não só aquilo que a gente não consegue ainda não fazer, não só aquilo que a gente ainda tem enraizado na nossa cultura, que a gente traz do nosso passado, muito carregado da institucionalização, mas a gente olhar para também tudo de bom que a gente já conseguiu avançar e que a gente consegue a cada dia.
né? Tudo que a gente pode fazer para junto, enquanto equipe, quando um não está dando conta, porque no acolhimento é assim, a gente não dá conta, a gente liga para o outro e pede socorro. Olha, você está fora desse cenário. Porque quem está fora, às vezes, traz algo para dentro que a gente não dá conta, porque a gente está 24 horas vivendo aquela dor. E viver aquela dor é viver uma dor que, muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não vai ter uma resposta, né? Eu sempre falo lá no acolhimento que, quando entra um caso, né, quando entra uma situação para a gente, um estudo de caso a ser feito, que a gente tem que trabalhar independente de pensar qual que é o destino daquela criança. Não importa se ela vai voltar para a sua família de origem, que é o nosso maior objetivo, se ela vai ser integrada na sua família extensa, ou se ela vai para a adoção, o olhar é para aquela criança, né? O foco de tudo aquilo ali tem que ser para aquela criança, ela tem autonomia e segurança para que ela possa crescer saudável e tenha condições de dar conta do que ela vai enfrentar na vida. Porque significa que, por ela sair dali, voltar para a sua família, ou ir para uma família adotiva, que ela está livre das situações problemáticas da vida dela? Não, de forma nenhuma. A vida de todos nós é feita de altos e baixos. A grande questão é como nós enfrentamos os desafios da nossa vida. E é isso que a gente tem que trazer para essas crianças e adolescentes. E, por isso, o educador de referência e esse adulto que tem essa escuta atenta, ele é extremamente importante para essa criança e adolescente. E aí, só como já está finalizando minha fala, eu queria trazer um outro ponto que eu penso ser extremamente importante, e a gente, lá no Lar Meimei, tem buscado trabalhar nessa linha, com muitos desafios, e porque não é fácil a gente trazer sempre algo novo. Não sei se alguém de vocês ali, as meninas sim, né? Nossas amigas do Rio estão ali, conhecem a abordagem Pickler. No nosso acolhimento, já tem 4 anos, mais especificamente em 3 anos, né, desde que a gente fundou o acolhimento. Eu já conheci a abordagem Pickler há bastante tempo, há mais de 10 anos, mas eu nunca consegui, na prática, tentar colocar em prática. E, para a gente, foi fundamental, porque, para quem não conhece, né, a Amy Pickler, ela é uma médica pediatra, né, nascida em Viena, mas mais conhecida como húngaro, por ter vivido toda a vida dela na Hungria, e ter fundado o Instituto Lux, que hoje é chamado Instituto Pickler. Né? E, para mim, ter estado em abril dentro do Instituto Pickler fez mudar muita coisa no meu olhar, para pensar o seguinte, enquanto a gente diz de acolhimentos, né, diz assim, entre aspas, né, do mal, como é possível, e totalmente possível, o acolhimento ser um bem, né, desde que nós conseguimos transportar para ali esse bem. E, quando a gente conhece a história do Instituto, principalmente quando ele chamava Instituto Lux, e vê que a metodologia construída, a abordagem construída pela Amy Pickler, né, quando o Instituto Lux atendeu as primeiras crianças no pós-guerra, eram 50 crianças. Todas essas 50 crianças e várias outras, milhares que passaram por lá, saíram sem sequelas nenhuma de institucionalização. Pelo contrário, diante de vários dados científicos, vários livros que tem escrito, né, a abordagem é divulgada no país inteiro, no mundo inteiro, e ela conseguiu que essas crianças saírem muito mais autônomas e seguras que crianças crescidas com as suas famílias em classe média e classe média alta. Porque a grande diferença foi a autonomia dada a essas crianças. E dizer, principalmente, que a autonomia começa desde o bebê, desde aquele bebê de 7 dias que chega lá no lar. Né? E a gente vê isso e olhar para isso. Eu lembro que, com as primeiras formações que eu fiz com as nossas cuidadoras lá, não tem como, não tem como, né? Não tem como. E aí a gente foi começando a ver a diferença que isso faz lá no bebê, para a gente pensar o impacto das nossas ações, não só dentro do acolhimento, mas seja nos nossos lares, na nossa vida, na vida de nossas crianças, que a gente cria hoje crianças sem nenhuma autonomia. Depois, na vida adulta, a gente quer cobrar o que eles não dão conta, porque eles não aprenderam. Porque eles têm um baixíssimo limiar para qualquer frustração. Porque a gente está o tempo todo super protegendo. E, se a gente não toma esse cuidado, no acolhimento, a gente tem mais ainda essa tendência, porque qualquer fala, mas ele sofreu muita violência, tadinho. Né? E ele não é um tadinho.
Para finalizar, eu lembro que quando eu estava no Socialização, e a gente tinha 180 meninos de 6 a 14 anos, e a gente empoderou muito as crianças nesse serviço, muito mesmo. Assim. Eles construíram o Estatuto da Criança e do Adolescente em pano de retalho, eles faziam mini-conferências, mini-eleições, eles eram monitores. E aí, um dia, um grupo de estudantes foram visitar essa instituição para fazer um trabalho com essas crianças. E virou para um menino de 7 anos, e perguntando onde que ele morava, não sei o quê, e virou e falou assim, nossa, mas que ruim, né? Que ruim, você gosta de morar lá na favela? Que dó, né? Ele parou, esticou o corpinho dele, e virou e falou assim, espera aí, mas por que você está falando que dó? Primeiro, eu moro no melhor lugar do mundo, você quer ir lá para você ver como que é? Dá para ver Belo Horizonte inteira do beco que eu moro. Segundo, eu não tenho dó. Você que deve ter dó de você, porque de mim eu não tenho. Pelo contrário, por que eu preciso ter dó de mim? Eu estou aqui, eu tenho meus braços, eu tenho minhas pernas, eu venho para o projeto, eu vou para a escola, eu jogo futebol na quadra, e você? O que você faz? Ele simplesmente deixou um adulto paralisado. E a gente ensinou isso para todas as crianças de lá. Não deixe ninguém ter dó de vocês, porque vocês não são coitados. Né? A condição de vulnerabilidade que vocês vivem, isso não significa que vocês são coitados. E a mesma coisa são nossas crianças e adolescentes de acolhimento. Né? Não são meninos de abrigo. É o João, a Maria, né? Não é o menino do Lar Meimei, não é o menino da Casa Lucas. Né? Eles são chamados pelos seus nomes, e é assim que eles devem ser chamados. E é assim que a gente deve começar a pensar que nós podemos fazer muito bem. E que todo esse bem que a gente faz dentro do acolhimento para essas crianças e adolescentes, empoderando ele, dando condições críticas de que eles consigam ter autonomia para lidar com a história de vida deles e com a história que eles vão viver lá na frente, que não vai ser um mar de rosas, porque a história de ninguém é um mar de rosas, nós ajudamos muito e contribuímos muito para o processo de adoção dessas crianças. Porque lá na frente, qualquer coisa que acontecer, ele vai ter muito mais segurança de ter condições de passar por aquilo e de também estar fortalecido para aquilo. E nós ajudamos com isso todas as famílias também. Porque essas famílias, elas também chegam no escuro. E elas vão com a criança no escuro, porque elas não sabem o que está posto ali. Assim como com os filhos. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. Nós mal sabemos o hoje da nossa vida, quanto mais o amanhã. E aí eu queria só pôr uma foto para finalizar, para ficar uma imagem para a gente pensar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no... É um minutinho, tá? Já estou terminando. Não sei se eu consigo. Acho que está desligado, não tá. aqui Tá desligado, né? o projetor. Acho que está desligado. Está desligado, né? Cadê um... Bom, não tem problema. Acho que está desligado. Mas era uma foto só para a gente ver um olhar bem ao fundo de uma criança e como que o adulto se torna a segurança dessa criança, como que essas mãos amorosas de um adulto para uma criança e adolescente muda essa história de vida dessa criança. Então, vou pôr aqui na apresentação, só para... Eu acho que essa foto ela representa muito. Né? Ao fundo, vocês conseguem ver um olhar de uma criança e a cuidadora segurando na mão, como que essa criança está totalmente entregue. Ou seja, eu confio e eu me entrego. E é para isso que nós estamos, para que as crianças confiem e se entreguem. E, finalizando mesmo, eu queria... vou ler, né, o poema de Cora Coralina, porque eu acho que, para mim, ele representa o que nós temos que ser para essas crianças, adolescentes e suas famílias, independente de qual família. Todos são famílias, né? Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. E é isso exatamente que dá sentido a todas essas histórias de crianças e adolescentes que, né, nós estamos aqui hoje, nessa tarde, para pensar nesse congresso.
são essas histórias, é esse acolher com todo o nosso amor e com toda a nossa capacidade de não julgar o outro. Obrigada. Bom, queria agradecer, Lisiane, pela potência da sua fala, para trazer para nós essa realidade dos acolhimentos. E agradecer também a Letícia por ter feito a ponte para que você pudesse estar aqui hoje, viu? Passar a palavra para a Letícia Greco. Ela é pós-graduada em Psicologia Clínica pela FEAD, pós-graduada em Psicanálise Clínica da Criança e Adolescente na PUC, psicóloga há 12 anos do TJ, atualmente atuando na Vara Cível da Infância e da Juventude. O título da apresentação dela é Reflexões sobre as repercussões psíquicas da institucionalização de crianças e adolescentes. Obrigada, Letícia. Vou usar esse microfone, pode? Fica à vontade. Eu prefiro. Boa tarde. Eu queria agradecer muito, na pessoa do Fábio e da Érica, a organização do congresso. É uma alegria muito grande para a gente que trabalha na área, né? Ter um congresso de 3 dias só sobre adoção, uma riqueza assim, imensa. Então, eu estou muito feliz de fazer parte, né, desse momento e acho que também é muito importante para nós que estamos no judiciário, né, estarmos aqui na universidade fazendo essa interlocução até para desfazer alguns mal-entendidos que aconteceram, né, através da mídia, através dentro da própria universidade nos últimos meses, né? E falar assim, nós não somos bicho-papão, né, Lisiane? E eu acho que vocês estão vendo pela fala da Lisiane, eu espero também trazer um pouco disso, de quão sério é o nosso trabalho e quão cuidadosos, né, nós tentamos ser o tempo todo e éticos em relação a essas crianças e suas famílias, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para isso. Bom, o acolhimento institucional do bebê, criança ou adolescente, como a gente viu mais cedo com o Dr. Marcos, acontece por determinação judicial, devendo, conforme o Estatuto, ser a última medida de proteção a ser aplicada. Hoje, em Belo Horizonte, nós temos várias unidades de acolhimento divididas por faixas etárias. Então, temos casas de 0 a 6 anos, casas de 7 a 12 anos e casas de 12 a 18 anos. Temos também 3 casas exclusivamente de acolhimento de bebês, de 0 a 1 ano, e uma casa que acolhe irmãos, né, onde os irmãos ficam juntos. Até os 6 anos, as casas são mistas, passando depois a serem divididas por sexo, né? Eu quis trazer isso, até porque eu sei que tem gente que não atua diretamente na área, para vocês entenderem um pouco de como que é dividida, né, essa institucionalização. As mais diversas situações levam essas crianças e adolescentes para uma unidade de acolhimento. Na maior parte das vezes, por serem vítimas de graves negligências, violências físicas, psicológicas, sexuais e abandono. Além disso, algumas crianças são entregues por suas famílias na vara cível ou ao conselho tutelar por diversas razões. E não são só bebês, tá, gente, que são entregues. Nós temos casos de crianças maiores que, às vezes, um familiar ou o próprio pai ou a mãe levam e entregam lá e falam, não dou conta de cuidar dessa criança, ele é impossível, toma, né? Isso aqui não é mais responsabilidade minha. E é nesse ponto que a história de vida dessas crianças se esbarra com a história narrada no livro, que foi uma escolha lindíssima, né, do pessoal do Congresso, da organização, que é o livro Nunca Deixe de Acreditar. Que eu acho que todo mundo que leu, e quem não leu, eu recomendo a leitura, ficou impactado, né, porque ela fala de um relato muito vivo da história dela, e que mexe com todo mundo que trabalha na área, acho que com quem não é leigo, com quem é leigo da área também, né? Mas são histórias, como a da Cristina, que são histórias como a de Luiz, todos os nomes foram trocados, tá, gente? Claro, né? Eu só nomeei para ficar mais bonitinho de falar, mas não são os nomes das crianças. São histórias como a de Luiz, que ainda muito pequeno, teve o pênis torcido pela mãe até sangrar. Ele foi acolhido, algum tempo depois ele foi reintegrado na família e 4 anos depois entregue pela mãe no conselho tutelar, alegando que seu comportamento era insuportável. Luiz está acolhido até hoje, já com 13 anos, foi devolvido já de uma adoção e não tem mais perspectiva de ir para uma família. Então, mais 5 anos de acolhimento pela frente.
Ou a história de Maria e a sua irmã, que viviam cada dia em um lugar com a genitora, dependente de drogas, que às vezes as deixavam sozinhas ou em casa de desconhecidos. Numa dessas vezes, as duas irmãs foram abusadas sexualmente por um homem que não conheciam. Encontramos também a história de Lucas e André, que ainda muito pequenos, ficavam sozinhos pela rua, pediam comida para os vizinhos e viviam em condições totalmente desumanas, enquanto a mãe não conseguia tratar sua dependência química. Quando foram acolhidos, André, com 5 anos, deixava de comer com receio de que a comida não sobrasse para seu irmão de 3 anos. Mesmo no acolhimento, ele ficava paradinho em frente ao prato, esperando o irmão terminar para ver se o irmão ia precisar de comida. Mesmo todo mundo da casa falando, agora você pode comer, tem comida. Ele não fazia isso. Ele demorou a dar conta de comer antes do irmão, porque era ele quem, com 5 anos, cuidava do irmãozinho. Ou a história de Clara, que precisou submeter-se a uma cirurgia de emergência, porque a infestação de piolhos causou feridas em sua cabeça, que chegaram a tal ponto que estavam com larvas. E, por fim, a história de Lívia, que era trancada em um quarto escuro, com um cachorro ao lado de fora, guardando a porta para não deixá-la sair. Trechos de histórias reais e fragmentos dos motivos que levaram à institucionalização dessas crianças, que, após várias tentativas de reinserção, acabaram sendo encaminhadas para adoção. Mas como essas crianças chegam à instituição de acolhimento? Né? Qual é o estado emocional que elas chegam? Quais os efeitos dessa institucionalização? O que podemos oferecer para essas crianças? Como podemos compreendê-las? Talvez tenhamos mais perguntas do que respostas. E gosto quando a Maria Rita Kell fala que a psicanálise é a prática das dúvidas e não das certezas. Por isso, tentaremos fazer reflexões para a construção de possibilidades de atuação e compreensão deste momento de institucionalização, não de verdades prontas, né? Não gosto de verdades prontas. Eu acho que a gente tem que pensar junto. Lembrando sempre da importância de estarmos abertos para o outro, para o desconhecido. Desta maneira, poderemos tratar cada pessoa que chega até nós como sujeito e não enquanto objeto, invadindo e ou encerrando em suas próprias concepções. Então, a chegada ao acolhimento é um momento extremamente delicado. A criança está sendo retirada de um ambiente que lhe é familiar, mesmo que ele tenha sido um ambiente aversivo, é o ambiente que ela conhece, e sendo levada para um local desconhecido, composto por pessoas também desconhecidas. Importante considerarmos que, mesmo diante de graves situações de negligência e violência, é comum que a criança possua vínculo afetivo com as pessoas com as quais morava. Na verdade, na grande maioria dos casos, né? Como a Lisiane relatou aqui, a criança mantém o vínculo com a família de origem. Ela tem, às vezes, vínculo com essa família. Muitas vezes, a relação de afeto está preservada, como também podemos observar na narrativa do livro, que fica muito claro isso, né? Como que ela conseguiu construir, como que existiu uma relação de afeto entre ela e a mãe, né? E como que isso foi marcante e estruturante na vida dela. Vejo grande beleza na forma como a Cristina sempre leva com ela a frase da mãe, que é uma marca que a mãe deixou, que é a frase "siga sempre em frente", que eu não sabia, mas pelo que o Dr. Marcos falou, na verdade, o título do livro é mais por esse lado, né? Não a que foi traduzida. Essa frase, "siga sempre em frente", é um imperativo que a conduz e que é fruto de suas experiências positivas com a genitora. Por isso, precisamos entender que esta criança ou adolescente passará por um rompimento significativo e estará diante de uma situação de sofrimento. Algumas crianças manifestam alívio com o acolhimento. A gente também vê isso. Chegam famintas, sujas, maltratadas ou com problemas de saúde. Mas, ainda assim, é importante observarmos o que ela traz de vinculação. Veremos na literatura vários trabalhos que tratam da questão dos efeitos da institucionalização de bebês e os impactos sobre o desenvolvimento. O mais conhecido é o trabalho do Spitz, né, que trouxe uma significativa contribuição nesse aspecto, comparando diferentes situações de institucionalização.
ele percebeu que os bebês eram bem cuidados do ponto de vista médico e recebiam alimentação adequada, mas não recebiam estimulação sonora ou visual através de atividades lúdicas. Em médio prazo, observou-se que o coeficiente de desenvolvimento dessas crianças foi reduzido. Eram poucas cuidadoras para muitos bebês e só os cuidados básicos eram supridos. As crianças manifestavam suscetibilidade a infecções e casos graves de retardo no desenvolvimento global. Eu não sei se todos aqui conhecem as casas de acolhimento, porque eu vejo que esse é, às vezes, outro desconhecimento. Recentemente, eu tive notícia de uma pessoa que foi visitar uma casa de acolhimento e falou assim, nossa, eles são gordinhos. Ainda bem, eles são alimentados, né? Como se assim, ali fosse um lugar de tortura, né? Então, assim, hoje eu conheço várias casas, não conheço todas. Em uma delas, antes de ir para a vara da infância, eu trabalhei como voluntária, cuidando dos bebês, acalentando mesmo, pegando no colo, dando mamadeira, alimentando, como voluntária. Então, assim, eu vejo hoje como que as casas avançaram, né? E é um trabalho incessante do pessoal que está no acolhimento, de fazer com que essas casas se pareçam o máximo possível como casa, né? Como um lar. Então, a gente superou muito do que o Spitz, né, estudou naquela época, mas é claro que a gente ainda tem coisas para superar, principalmente, eu acho que nas cidades menores, né, onde talvez a informação não chegue tanto, ou as pessoas não estejam tão bem preparadas. Sabemos que o bebê vive em um estado de dependência absoluta de cuidados e precisa de vínculos de afeto para a sua sobrevivência. A Cassandra falou um pouquinho disso mais cedo. E o que foi muito bem trabalhado por Winnicott, não tem como não citá-lo aqui, quando ele trata da importância da relação mãe-bebê. Importante entender que iniciamos a vida com uma condição de desamparo, que vai imprimir marcas psíquicas com as quais iremos lidar de diferentes formas, com diferentes reedições, inúmeras vezes ao longo da vida. Todos nós viveremos isso. O Winnicott chama essa angústia primitiva de angústia impensável. E pensando nessa situação de desamparo inicial, podemos considerar que abandonados somos todos nós. Não é à toa que a situação de abandono e adoção é tão mobilizadora. Não é à toa que estamos aqui e que, em alguma medida, lidamos melhor ou pior com esses tipos de situações. Nós que trabalhamos com isso, constantemente escutamos. Não sei como é que você dá conta, né? Assim, como se... porque isso mexe, né? Isso cria um impacto. Por isso, o abandono ou afastamento do bebê de um cuidador, de sua mãe, tem impactos psíquicos, já que os cuidados iniciais e constantes manterão o bebê afastado das angústias de desamparo. E, por isso, a descontinuidade desse cuidado não pode ser intensa ou prolongada demais. E aí eu acho importante a gente pensar, né, que isso aí tem que ser oferecido pela unidade, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. A criança maior já é um pouco diferente, ao ser acolhida, apresentará também suas questões. Quando ela ainda não possui capacidade de elaboração, normalmente por volta de 2, 3, 4 anos, a gente vê isso mais evidente, a situação de acolhimento pode gerar uma série de sintomas imediatos. Ela não entende o que está acontecendo, né? De repente, ela está num lugar diferente, ela não tem condição de compreender aquilo ali. Não é incomum crianças que choram muito, ficam irritadas, agressivas, apresentam dificuldades para dormir ou comer. Mas vemos casos em que a criança já estava tão acostumada a cada dia estar em um local, porque a gente vê muita essa errância nesse público que a gente trabalha, né? Criança que cada dia está em um local, ou cada dia está com uma pessoa, que ela rapidamente se adapta e vincula-se com facilidade às pessoas à sua volta. O adolescente já é uma outra questão. Ao ser acolhido, está em uma fase delicada de seu desenvolvimento. Naturalmente, está questionando as figuras de autoridade e esses questionamentos surgirão no acolhimento, o que gera uma série de questões próprias. A evasão é algo comum e difícil de ser contida, como naturalmente é o próprio adolescente, né? Então, é muito difícil, às vezes, a manutenção do adolescente no acolhimento, e isso é um desafio para o acolhimento de adolescentes, né? Como conseguir mantê-lo ali e oferecer para ele algo que o proteja, né? Que é o objetivo do acolhimento. A permanência no acolhimento dependerá muito daquilo que o adolescente encontrará no local e das formas de vinculação que ele possuía anteriormente.
Depois de falarmos um pouco sobre esses impactos nas diversas faixas etárias, podemos começar a pensar em que trabalhos podemos desenvolver e projetos que, de alguma forma, minimizem os impactos da institucionalização. Se antigamente tínhamos imagem da FEBEM, com muitas crianças depositadas em locais inadequados, hoje temos casas com boas estruturas, onde se tenta ao máximo a preservação da individualidade, que é uma coisa que muita gente não sabe. Mas tenta-se, né, todo esse cuidado na individualidade, na separação das roupas, nos espaços, nos armários, na organização dos objetos pessoais, o que é muito importante para essas crianças, né, para a própria organização psíquica mesmo. As unidades de acolhimento contam com um número mais reduzido de crianças, numa tentativa de prestar um melhor atendimento para essas necessidades individuais. Possuem uma equipe técnica, todas as casas, de psicólogos e assistentes sociais, que serão responsáveis pelo estudo da família, pelos encaminhamentos necessários e para o envio de documentos para o juiz. E também pelas tentativas de reintegração familiar. Contam ainda com uma equipe de cuidadores que possuem, ou educadores, né, que eu vejo que se usam as duas palavras, que possuem contato diário e direto com os acolhidos. Praticamente em todas as instituições, temos a presença de voluntários, que desenvolvem projetos, oferecem serviços ou prestam algum tipo de auxílio material, financeiro ou tempo para ficar com as crianças. Portanto, ao chegar, a criança vai se deparar com um grande número de pessoas e, aos poucos, será inserida na rotina da casa, que, na maior parte das vezes, é muito bem definida, o que é muito importante para a organização da criança, que normalmente não vivia rotina nenhuma antes. Né? A maior parte dos casos, a criança vem de uma rotina completamente desestruturada. E a gente sabe que, para a criança, essa continuidade ela é muito importante, né, de uma rotina. O primeiro ponto que eu queria chamar para reflexão é sobre a importância de validarmos a história dos acolhidos, que é algo que está todo mundo falando, né? Porque não é raro ainda nós termos contatos com profissionais da área, nas unidades de acolhimento ou no judiciário, que acreditam que a criança tem que começar uma nova vida, esquecendo-se do que aconteceu até então. Cabe discutir o cuidado que devemos ter para não desvalorizar o passado e nem as figuras de referência da criança. Vemos diversas experiências relatadas pelo país de instituições que trabalham a reconstrução da história de vida, como a Lisiane já falou, e é fundamental para a criança reconhecer a sua vida como algo contínuo. Qualquer possibilidade que a criança tem de reconstruir a si própria, a partir das marcas que traz, dos traumas que viveu, passa pelo trabalho da reconstrução da narrativa de uma história pessoal e social, onde ela se reconheça e se identifique, numa ficção compreensível a respeito de si mesma e do mundo ao seu redor. Esse trabalho de reconstrução, a gente não tem ainda, né, talvez a gente esteja faltando sentar e conversar, uma definição de quem vai fazer, né, e como vai fazer. Então, às vezes, eu vejo que a gente faz, às vezes a instituição faz, às vezes o psicólogo clínico que trabalha com a criança faz. E eu acho que a gente está precisando organizar isso, porque, às vezes, a criança fica fazendo o mesmo trabalho várias vezes. Né? E isso não é bacana, isso eu estou pensando aqui agora. Porque, às vezes, eu, pessoalmente, faço essa reconstrução com a criança, e eu não sei se o abrigo está fazendo, então, acho que a gente está precisando ter esse diálogo, né? Uma reflexão aqui para a gente. Entretanto, precisamos entender que a resposta dos adultos frente ao que a criança diz às vezes é formulada considerando apenas a objetividade dos fatos e não o sentido que a criança atribui. Então, gente, é o cuidado que a gente tem que ter. Não basta a gente derramar informações objetivas nessa criança. Porque você está aqui porque aconteceu isso, isso, isso e isso. Não, a gente tem que entender o que essa criança sabe da história dela, como ela traz essa história e como ela mesma interpreta essa história. Né? Porque senão a gente fica dando sentido a algo que a criança não está preparada para escutar e trabalhar naquele momento. Temos que estar atentos para saber até onde o acolhido consegue ir, qual a construção que ele mesmo faz de sua história. Observar as sinalizações da criança, do que é metabolizável para ela em relação à sua história, e o que é da ordem do intolerável e precisa ser negado ou esquecido, como nos diz Souza e os colaboradores. Em uma das passagens do livro, que eu acho linda, a amiga de Cristina fala com ela: Deus nos deu as palavras,
mas somos nós, as crianças, que damos asas às palavras. Nós fazemos as palavras voar. Eu acho linda essa parte do livro. E são asas que devemos permitir que as crianças deem às palavras, né? Eu acho que a gente não pode nós ficarmos dando palavras e nem asas para as palavras delas. Temos que deixar elas darem asas às palavras. Percebemos que muitas crianças são acolhidas sem nenhum objeto que faz referência à família de origem. Quando o acolhido traz algo para a instituição, é importante receber o que vem, procurando compreender a importância daquilo para a criança. Tem muita gente que tem medo de deixar o objeto ou aquilo que veio e aumentar o sofrimento da criança. Pega o objeto e guarda. Ah, não, esse aqui, eu não preciso dela ficar lembrando. Gente, ela vai lembrar na presença ou não do objeto. Mas essa presença ela é significativa, né? Então, acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. Essa história, então, e esse objeto precisa ser validado também. E eu tive um caso recente em que a menina trouxe uma boneca para o acolhimento e ela jogava essa boneca para o alto, incessantemente. Ela corria, jogava, pegava, ela corria, jogava, pegava, e isso incomodava muito, porque ela ficava nesse movimento repetitivo, como se ela tivesse enlouquecida com essa situação. E a gente foi refletindo em supervisão como que, para ela, essa repetição dessa brincadeira era um ritual para acalmá-la e para recuperar a integridade, levando de volta ilusoriamente a dupla com a mãe, né, que ela tinha. O segundo ponto é a importância de individualizarmos ao máximo os cuidados com os acolhidos. Quando se trata de bebês, é importante o cuidador responder às vocalizações, brincar e conversar quando dão banho, trocam fralda e as alimentam. Gente, isso é fundamental para a criança, né? Que em algumas teorias a gente vai falar que é o manhês, né? Que é a língua que a mãe tem com o bebê. E isso pode ser exercido pelo cuidador. Oh, que pezinho bonitinho, olha a mãozinha do neném. Isso é integrador. É muito importante ter esse movimento. Olha aqui que bonitinho, deixa eu beijar esse pezinho. Então, os cuidadores serem orientados no sentido de exercer esse papel no cuidado é muito importante. Sabemos que não é tarefa fácil, porque a equipe é reduzida, né, e as crianças têm muitas demandas, mas esses cuidados são fundamentais para a constituição psíquica da criança. Lacan vai nos falar da importância deste cuidado particularizado, da criança se ver enlaçada no desejo do outro. E eu tive o prazer, nessas instituições que eu conheço, de ver que muitas cuidadoras ou educadoras se referenciam aos bebês como: esse é meu filho. Né? Então, assim, é interessante, né, no tempo que eu convivi na instituição, de ter sempre uma se liga mais a um determinado bebê. E isso é importante, porque não fica tão disperso o cuidado, exatamente por ter muita gente. E isso é importante porque a criança precisa de ter essa continuidade. Alguns acolhidos chegam sem muitas informações sobre sua história e, por causa disso, só poderemos saber a que grau de privação ela foi submetida quando oferecermos novos cuidados e observarmos como ela pode tirar proveito do novo ambiente. Porque, às vezes, eles não verbalizam isso. Então, é só observando, vendo como que essa criança está agindo e interagindo ali, é que a gente vai ter mais informações, que é uma ideia que vem de Winnicott também. A observação da criança acolhida é muito importante, bem como a transmissão dessas informações para a gente que faz o encaminhamento. Né? Que assim, a gente sempre fala para o acolhimento, não deixe de passar nada para a gente. As mínimas situações que acontecem no acolhimento dizem muito para nós que vamos procurar uma família e ter o primeiro contato com os pais que vão adotar. Faz muita diferença. Os detalhes do comportamento rotineiro são fundamentais para uma melhor compreensão dessa criança. Estamos o tempo todo falando da particularização. E, enquanto eu estava escrevendo esse texto, eu pensei uma coisa, Lisiane, que eu acho que é para a gente pensar em conversar, que a gente vê que virou comum. Né? Eu observo a questão das crianças chamarem todo mundo de tia. Né? Todas são tias, todo mundo é tia. Eu sou tia, a cuidadora é tia, a Lisiane é tia. E eu fiquei pensando, será que essa forma de tratamento não é mais uma maneira de tornar impessoal a relação, de colocar todos em um mesmo lugar? Será que seria mais válido pensarmos em ensiná-los a chamar cada um pelo seu próprio nome, delimitando a questão da identidade? Fica o ponto para pensarmos. Às vezes, questões que parecem simples, né, parecem bobas, mas o que tem? Parar de chamar de tia? Eu acho que tem um impacto psíquico significativo.
As escolas fizeram esse movimento há muito tempo, né? Na minha época, a gente chamava todo mundo de tia, e as escolas foram tirando isso, né? Para diferenciar essa relação mesmo. Então, fica aí um ponto para a gente pensar, que eu pensei enquanto estava escrevendo. Considerando que o acolhimento é transitório e que, prioritariamente, a criança deve retornar para a família de origem, faz-se necessária uma reflexão sobre a maneira que será feito esse trabalho de tentativa de reinserção. O direcionamento para os encaminhamentos, o favorecimento do contato da família com a criança, o atendimento a essa família, o momento em que ela vive. Então, ou seja, o acolhimento vai olhar isso tudo. Ao contrário do que muita gente pensa, tudo vai ser avaliado pelo acolhimento. A compreensão das vivências familiares, da cultura familiar, da situação social e financeira dentro de um contexto amplo. Observar os efeitos do contato da criança com a família dirá muito sobre essa dinâmica familiar e suas relações de afeto. E aí ficam as perguntas. Até quando esperar a reestruturação dessa família? Eu acho que é uma grande questão para a gente debater. Qual é o momento de interromper essas tentativas? Até onde vai a busca pela família extensa? A gente vai procurar parentes que não têm nenhum vínculo afetivo só porque tem vínculo biológico? São perguntas que a gente tem que pensar. Outro ponto diz respeito à questão da preparação gradativa, que eu acho que é fundamental para o desligamento. É importante pensarmos que os processos psíquicos não podem ser apressados e não têm uma temporalidade lógica. É necessário levarmos em conta a desarmonia, que já foi falada aqui hoje também, entre o tempo cronológico, jurídico e psíquico da criança. Quando existe a decisão pela justiça, pelo encaminhamento, precisamos saber como isso será tratado com a criança. Ela precisa ser comunicada e ouvida sobre este acontecimento. Então, a gente sempre pede, né, para que quando a criança chegue para a gente, ela já saiba que ela vai ser encaminhada, que isso seja trabalhado com ela anteriormente, para que ela não seja, de repente, surpreendida com a notícia. Agora você vai para uma nova família. O ideal era que todas as crianças recebessem atendimento psicológico, né, especializado, de preferência de pessoas que conhecessem a temática da adoção. Quem está aí se formando e na clínica seria muito importante que a gente tivesse. Eu tenho falado muito isso com a Érica, né, de pessoas que sejam que tenham conhecimento das questões particulares da adoção para trabalhar na clínica isso. Mas nem sempre essa é a realidade que a gente tem, né? Então a gente fica lidando com isso aí. A possibilidade de encaminhamento gera angústia, né? E pode vir acompanhada do medo de vincular-se e novamente ser abandonada. Existem sentimentos de traição em relação à família, e não é fácil para a criança desvincular-se das figuras de referência quando, apesar da situação de violência, os vínculos estão preservados. Por isso, ela precisa fazer um luto. Freud vai falar para a gente que a libido vai se retirar gradativamente das ligações com o objeto perdido. Lembranças e expectativas ligadas ao objeto perdido vão sendo evocadas, hipercatequizadas e, isoladamente, vão sendo descatequizadas, demandando tempo e um considerável trabalho psíquico por parte do ego, até que a libido esteja livre para novos investimentos. Tem uma autora francesa que vai falar que a criança há de elaborar o luto em relação às imagens parentais originárias e reconstruí-las com novos pais. E isso só será possível se ela puder contemplar essas imagens de abandono que ela teve. Que eu acredito que o melhor lugar é num atendimento analítico psicoterápico, porque nós que trabalhamos no judiciário temos uma limitação de tempo de pessoal e não estamos ali para isso, né? Então, o ideal é que a criança venha sendo trabalhada. E aí, tem uma proposta interventiva que é feita no Rio Grande do Sul, mas que eu acho que não vai dar tempo de eu falar. Eu vou pular e depois, se for o caso, eu falo nos comentários alguma coisa. Que é exatamente falando da importância da gente ir gradativamente, de fazer cada passo. Primeiro, construindo a história de vida, depois, trabalhando com a criança a expectativa que ela tem com uma nova família. Então, como que ela imagina essa casa, ou como que ela imagina onde ela vai morar, deixar isso livre, mesmo que ela fale. Às vezes eu pergunto para as crianças, como que você acha que vai ser essa casa? Vai ter piscina. Não importa, a gente sabe que provavelmente não vai ter piscina, mas deixa ela trazer aquilo que está realmente dentro da fantasia dela para que a gente possa posteriormente trabalhar com isso. Eu imagino que meu pai vai ser careca, eu imagino que Tem uns que falam assim, eu não quero mãe velha. Né? Então, assim, é importante a gente saber dessa fantasia para quando eu tiver um casal concreto ali, eu saber o que eu vou precisar trabalhar com essa criança. Porque se ela não quer uma mãe velha e a mãe que vai vir pela fila é velha,
né, eu vou ter que pensar como que vai ser esse trabalho com a criança. Então, deixar primeiro essa fantasia emergir e surgir para que a gente possa trabalhar. E depois a gente passar, quando o casal está concreto, essas informações concretas. Eu gosto muito do trabalho que é feito com a adoção internacional, que eu acho que a gente na nacional faz diferente, mas que o casal manda primeiro um livro, né, um laudo de fotos, para que a criança possa conhecer a casa, a forma como é a vida deles. E depois, então, a criança também manda informações para essa família e depois eles se encontram. Na adoção nacional, aqui, a gente já faz a aproximação do casal diretamente com a criança, né? Eles vão no abrigo, conhecem, a princípio sem identificar que eles vão adotar, e só depois eles vão falando que vão ficar um tempo maior com ela, começam a passear, depois levam na casa. Então, é gradativo também, mas sem esse, vamos dizer, namoro antes, né, que a gente faz na adoção internacional. E, só para terminar, a questão da gente pensar das crianças que não querem ser adotadas, né? Causa um horror muito grande nos técnicos e, principalmente, nas pessoas em geral, quando a criança fala que não quer, e, às vezes, não quer mesmo. Então, a gente tem que estar muito atento e entender esse não querer. É um não querer, porque ainda não foi trabalhado esse luto e não há uma compreensão daquilo que a criança vivenciou para que ela possa realmente fazer novos vínculos. Ou aquele momento ela não está preparada. Então, o que a gente precisa fazer para poder modificar essa situação? Então, só para ilustrar, recentemente eu acompanhei um caso de um adolescente de 12 anos que dizia claramente que não desejava ser adotado. Ele queria ser bandido. Ele falava, o que você quer ser? Eu quero ser bandido. Eu quero ser o chefe do morro para vingar a morte da minha irmã que foi assassinada. Era dessa maneira que ele conseguia fazer laço com o mundo. E não adiantaria insistir em um encaminhamento para adoção, se ele não conseguisse ressignificar muitos aspectos de sua história. Ele evadiu do abrigo e tivemos notícias recentemente de que ele, enfim, era bandido, como ele mesmo se denominou para alguns acolhidos com os quais encontrou. Então, assim, não adianta, né? Eu quero ser bandido, eu não quero, e aí não tem jeito de você... Como é que você vai colocar um adolescente ou uma criança dessa dentro de uma família? Né? Tem que ter um outro trabalho aí. E aí, para encerrar, ao ler a história da Cristina e sabendo da história de tantas outras crianças que passaram por mim, entristece-me por ver que ainda temos muito que avançar em políticas públicas e sociais que ofereçam possibilidades melhores para tantas famílias. Quantas crianças ainda são invisíveis como Cristina? E quantas ainda precisam, muito novas, em um tempo onde deveriam só brincar, se depararem com situações de extremo sofrimento e violência, como aquele menininho que esperava o irmão comer? Penso que, como profissionais da área do direito, da psicologia, do serviço social, devemos pensar constantemente em estratégias e ações que favoreçam a proteção. E acredito que o caminho ainda é o do diálogo, e não do simples apontamento da falha do outro. Desejo que cada um de nós, dentro de suas funções, consiga realizar um trabalho ético e transformador. Que a reflexão nunca deixe de existir e que, como Cristina termina o livro, possamos seguir em frente, mesmo diante das questões, angústias e dificuldades impostas pela prática. E Clarice Lispector, ela fala para a gente duas frasezinhas que têm tudo a ver com esse trabalho que a gente faz. A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube, pertencer é viver. Obrigada, Letícia. É bom que você já deixou uns ganchos aí para a mesa que vem depois também. Queria pedir, você que testou o pendrive, colocar aqui para a Cristiane. Agora vamos passar a palavra para a Cristiane Sarmento. Ela é psicóloga, integrante da equipe técnica da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado de Minas Gerais. Ela tem formação em psicanálise pelo Instituto de Psicanálise e Saúde Mental, EBPMG, especialista em psicologia jurídica, pós-graduando em Direito da Criança, Juventude e Idosos e em Direito de Família. O título da apresentação dela é Adoção Internacional, recorte sobre o acompanhamento pós-adoção no Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Eu queria agradecer a comissão, a pessoa da Érica e do Fábio, e também é um prazer, né, uma satisfação estar aqui com a Lisiane e com a Letícia, né?
que abraçam essa causa aí junto comigo, né? Eu vou apresentar de pé. Então, eu trago para vocês o tema da adoção internacional e do acompanhamento pós-adotivo. Eu fiz uma apresentação, né, para a gente visualizar melhor os aspectos que eu vou abordar hoje, e eu vou fazer uma breve digressão aí para a gente acompanhar como é esse procedimento de adoção internacional para a gente chegar no nosso tema principal. Então, aqui os tópicos que serão abordados hoje, né? Eu vou falar da adoção internacional, a definição, características de crianças e adolescentes encaminhados para a adoção internacional, o perfil dos pretendentes habilitados na SEJA e o acompanhamento pós-adotivo. Então, a adoção internacional ela é permeada por muito desconhecimento, né? O que gera preconceito, insegurança, né? No encaminhamento das crianças, né? E a SEJA tem trabalhado muito nesse sentido, de levar informação e capacitação aos profissionais. A adoção internacional é regida por normas e leis nacionais e internacionais. E o que define a adoção internacional e a difere da adoção nacional, é uma dúvida muito comum, é justamente o deslocamento definitivo da criança e do adolescente, porque os pretendentes eles têm residência permanente em outro país. E os pretendentes, eles são brasileiros ou estrangeiros, né? Isso indifere, né? A residência em outro país é o que define a adoção internacional. Aqui nós temos a nossa lei, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca a adoção internacional como o último recurso. O Dr. Padula falou hoje cedo, né, um pouco, introduziu o tema, né, então, todos os esforços são no sentido de que a criança permaneça em território nacional, primeiro com a família de origem, né, depois a família nacional é a prioridade, a família adotiva nacional, e, por último, a adoção internacional. Então, para que essas crianças, esses adolescentes, eles sejam encaminhados para a SEJA, nós temos alguns critérios, alguns requisitos. Elas têm que ser órfãs ou congenitores destituídos do poder familiar, os dados inseridos no Cadastro Nacional de Adoção, e já foi realizada a busca ativa que não foi identificado pretendentes para a adoção nacional daquela criança, daquele adolescente. Eu vou falar criança para facilitar a minha fala, tá? Mas engloba adolescente aí também. Então, nós temos, então, na nova lei, né, na alteração que foi feita no ano passado, com a Lei 13.509, no artigo 50, parágrafo 10, que após essa busca ativa, né, é previsto na disposição legal que essa criança, esse adolescente ou grupo de irmãos sejam encaminhados para a SEJA para adoção internacional. E também o normativo da Corregedoria, que é o novo Código de Normas, para quem trabalha aí no Poder Judiciário, não sei se já tem conhecimento, também prevê esse encaminhamento para adoção internacional. E quem são essas crianças, então? Qual é o perfil das crianças que estão hoje no cadastro da SEJA? Atualmente são 265 crianças e adolescentes, a maioria, 57%, tem irmãos inscritos juntos, né? A distribuição por idade, aqui nós temos, na primeira infância, fase pré-escolar, nós percebemos que o número de crianças na SEJA é quase inexistente. Por quê? Devido à prioridade da adoção nacional. Entre 8 e 11 anos, né, a prevalência é maior, né? Aqui nós temos um êxito maior também no encaminhamento dessas crianças, né? Nós conseguimos famílias, porque isso depende da avaliação que é feita no país de acolhida dos pretendentes e a autorização que é dada a eles, como nós veremos a seguir. E, a partir de 12 anos, ou aqui o número é maior, por quê? Né? Porque eles chegam um pouco mais tarde para a gente, ou até mesmo por nós não termos êxito nesse encaminhamento para adoção internacional, pela própria limitação, como eu citei, né, da autorização e da avaliação das famílias.
no cadastro ligeiramente um número maior de meninos, né? E geralmente as crianças de cor de pele parda ou negra, né? Como é um retrato da nossa realidade. Então, essas crianças chegam, né? São maiores de 8 anos, geralmente integram grupos de irmãos e podem apresentar problemas de saúde ou deficiências. Como já falado aqui, são crianças com histórico de maus tratos, negligência, abandono, longo período de acolhimento institucional e muitas vezes com tentativas mal-sucedidas de reintegração familiar, na família extensa, por exemplo, ou adoção nacional. Então, essas crianças chegam muito marcadas, né, com intenso sofrimento psíquico. E nós vemos a necessidade de uma preparação adequada, de qualidade, e nós sabemos que, mesmo as crianças que não são encaminhadas para a adoção, naquele momento a avaliação não é de um encaminhamento para adoção, é necessário fazer esse trabalho, como já citado pelos colegas, né, do álbum de fotografias, da história familiar, para a elaboração desse luto, desse afastamento da família de origem. Como disse, né, na narrativa do livro, a Cristina colocou, né, da culpa que ela trazia consigo, e quando ela foi encaminhada para a adoção, foi como se ela tivesse traído essa mãe, com a qual ela tinha vínculo. Então, a segunda etapa aí seria a preparação propriamente dita, justamente para trabalhar com essa criança a abertura para novos vínculos com uma nova família, a família adotiva. Geralmente são crianças que têm uma visão de família disfuncional ou não têm vivência de família, quando a institucionalização acontece precocemente, e o trabalho também com a eventual separação de grupos de irmãos. Aqui uma outra fala da Cristiana, que ela fala da comunicação da diretora, né, que não levou em conta os seus sentimentos, né, não houve uma escuta. E eu acho que esse congresso tem trazido essa importância aqui, da escuta desse sujeito, né? Então, vou avançar um pouquinho, né, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O cadastro de pretendentes, né, são casais que encontram impedimentos biológicos para gerar filhos, famílias reconstituídas que estão no segundo casamento, com ou sem filhos biológicos, casais homoafetivos, entre outras situações diversas, assim como na nacional, né? A motivação não difere, seja na nacional ou na internacional. O principal motivo pelo qual as famílias procuram, né, a habilitação para adoção é o desejo de serem pais e mães. Então, aqui, os critérios de habilitação de pretendentes são brasileiros ou estrangeiros com residência permanente no exterior, em países signatários da Convenção de Haia. Eles passam por avaliação psicossocial e autorização pela autoridade competente em matéria de adoção no país onde eles residem, que nós chamamos país de acolhida da criança e do adolescente, e é encaminhado dossiê com toda a documentação da família para seja as autoridades centrais e estaduais em matéria de adoção, né? Nós vemos aqui, embora os pretendentes tenham sido com as alterações da lei, né, não é mais a mais recente, mas com a Lei 2010, a preparação psicossocial dos pretendentes para a adoção nacional. E nós vemos que há uma ampliação, mesmo pretendente da adoção nacional, tem aceito cada vez mais crianças maiores, grupos de irmãos, crianças com problemas de saúde, com deficiências, e isso é muito bom, né? Ainda assim, nós vemos que esses são dados do Cadastro Nacional de Adoção desse mês, do dia 10 de setembro. Na adoção nacional, pretendentes habilitados, né, cadastrados no CNA, 36% aceitam adotar irmãos. E nós temos 57% das crianças cadastradas no CNA com irmãos, né? E entre a idade entre 7 e 10 anos de idade, 22% desses pretendentes habilitados para a adoção nacional aceitam essa faixa etária. Na adoção internacional, nós temos aqui um número, esse número aqui são o total de pretendentes no Brasil, tá? Habilitados para adoção nacional,
e aqui 41 é de Minas Gerais habilitados para adoção internacional. Então, esse número ele ainda carece de uma atualização, mas nós fizemos um trabalho nesse sentido agora, mas é importante marcar que esse número representa só Minas Gerais, porque nem todos os estados da federação cadastram pretendentes no CNA, então a gente não tinha o dado, como operar com o dado completo, né, o dado cheio do Brasil como um todo. Então, desse cadastro que nós temos na Seja Minas, 56% dos pretendentes habilitados aceitam adotar irmãos e 68% aceitam adotar crianças entre 7 e 10 anos de idade. A maioria declaram não ter preferências com relação ao sexo e nem restrições com relação à cor de pele. Isso é um dado muito significativo. Nas nossas análises, né, das habilitações, nós não vemos essa preferência, essa diferenciação. E a maioria aceita também problemas de saúde tratáveis. Então, um outro ponto importante também, né, que é um fator preponderante no êxito das adoções, é a preparação das famílias, como nós já vimos aqui também. E esse trabalho tem sido feito no exterior já há mais tempo, antes mesmo da Lei 2010, que é a que prevê, né, a preparação das famílias brasileiras. Então, é um trabalho bem extenso que os organismos fazem, né, as agências de adoção também. E essa preparação tem um caráter tanto informativo, com relação aos procedimentos, às características das crianças disponíveis à adoção, mas também um caráter formativo, há um amadurecimento da motivação dessas famílias, né? Elas conhecem famílias que já adotaram, né, lá com seus filhos, nos encontros que são realizados, e isso propicia uma ampliação da disponibilidade. Essas famílias se sentem em condições de acolher crianças maiores, grupos de irmãos com problemas de saúde tratáveis. E nós notamos um profundo respeito pela família biológica, pela preservação das origens dessas crianças e a abertura para o diálogo com o filho sobre a história pregressa, né? Essas famílias têm uma disponibilidade para a busca de ajuda em caso de dificuldades, eles buscam profissionais de apoio, psicólogos, né? E uma disponibilidade também para manter o contato com esses irmãos adotados por famílias diferentes, quando há grupos de irmãos encaminhados, né, para adoção internacional, e esse grupo fraterno é dividido, né, é separado em mais de uma família, que, né, moram próximas, que possam conviver entre si, e também irmãos que permaneceram no Brasil. O estágio de convivência ele acontece em território nacional, previsto em lei um mínimo de 30 dias. O acompanhamento técnico ele tem uma função primordial aí de apoio. Essa família ela já foi avaliada, já foi autorizada no país de origem pelos órgãos competentes, né? Então, é primordialmente uma função de apoio, tanto para a criança quanto para os adotantes. Os conflitos, as dificuldades são esperados, eles são inerentes. A gente entende a complexidade de um processo de adaptação e de filiação. E essa escuta e intervenção pontual ela vai favorecer a continuidade do estágio de convivência e o início da constituição de vínculos entre os adotantes e adotandos. Então, nós percebemos aqui não a consolidação dos vínculos. Isso nós vamos notar durante o acompanhamento pós-adotivo. Mas, nessa fase, nós já temos indícios de que a criança consegue se vincular à família porque ela permite o contato físico, né? Ela já mostra ter segurança, confiança naquela família, né? No dia a dia, na rotina, num passeio. Então, são sinais que a gente já pode detectar. A fala aqui da Cristina, né? Como que ela se sentia insegura, ela com a vivência de rua, como que ela tinha que agora, naquele momento, se vincular novamente àquela família, construir uma relação de dependência de novo. Então, isso tudo deve ser construído, né? Com a criança e o adolescente na preparação, né?
Então, nós chegamos aqui ao nosso tema principal, que é o acompanhamento pós-adotivo, né? Após a chegada, então, da família no país de acolhida, essa família será acompanhada por equipe profissional dos serviços de saúde sociais locais e ou profissionais vinculados ao organismo credenciado pelo período de 2 anos. Os organismos, como previsto em lei, eles vão encaminhar relatórios semestrais pelo período de 2 anos e também a cópia do registro civil e do certificado de cidadania da criança. Então, todos os procedimentos de adoção internacional, eles visam garantir os direitos de cidadania e filiação dessa criança no país de acolhida, né? O acompanhamento, então, que nós realizamos, a equipe técnica da SEJA, através da análise desses relatórios semestrais, né? Que contém, geralmente, as seguintes informações: processo de constituição de vínculos afetivos com os pais, relacionamento com a família extensa, socialização, adaptação ao contexto sociocultural, aquisição do idioma, escolarização, saúde, desenvolvimento, preservação dos vínculos entre os irmãos adotados por famílias diferentes, e, entre outros dados, né, relevantes conforme o caso, e geralmente são acompanhados de fotografias. O nosso parecer técnico é analisado pela comissão e, após a conclusão do acompanhamento, são encaminhadas cópias da documentação para a comarca de origem para conhecimento, né? Então, a equipe técnica da SEJA encaminhou um questionário para os representantes dos organismos credenciados, que são pessoas que trabalham, alguns há mais de 20 anos com adoção internacional. Então, eles têm uma vasta experiência, né? Então, nós fizemos um levantamento aí sobre esses aspectos que nós veremos agora a seguir. Então, todos os representantes que responderam ao questionário colocaram o acompanhamento pós-adotivo como recurso de apoio fundamental e imprescindível. Então, a família tem esse acompanhamento profissional, psicossocial, e é importante aí a identificação dos problemas antes que eles se instaurem, né? Ou, caso haja dificuldades, que também é esperado, como foi citado aqui, nós somos famílias, né? Como todos, sejam biológicas, sejam adotivas, né? Então, nós temos, sim, problemas, temos dificuldades e precisamos procurar apoio quando necessário, né? Então, aqui, quando identificado, facilmente, com o acompanhamento, é encaminhado, se não os profissionais do organismo conseguem intervir e solucionar, ou eles mesmos encaminham para os profissionais especializados. A preparação da criança e do adolescente do grupo de irmãos foi apontado como fator preponderante para o êxito das adoções internacionais. Então, aqui eu cito algumas falas, né, dos representantes, né? Quanto melhor for feita a preparação, mais chances temos de uma adoção bem-sucedida. Essa preparação deve iniciar no abrigo, né? Trabalhando esse efeito aí do afastamento da família de origem. E a adaptação? Com essa preparação, nós ouvimos muito, né, essa questão, mas ela vai para outro país, e a questão das mudanças socioculturais, os hábitos alimentares, a aquisição de idioma. O que nós vemos é que a criança sendo bem preparada, né, ela estando com esse percurso anterior aí elaborado, ela consegue lidar muito bem com essas mudanças, com essas dificuldades. E os pais são muito bem orientados nesse sentido. Eles conseguem criar estratégias junto à criança para que ela lide com isso na escola, né? Seja com a diferença da cor de pele, do cabelo, e eles próprios valorizam muito isso. Então, eles acabam passando para a criança essa valorização também dela, dos traços somáticos, né? Da história de origem, de quem ela é, de onde ela veio. Então, aqui, né, nós não encontramos dificuldades relevantes, né? É bem tranquila essa questão. Passei ali demais? Não. Então, o suporte dos organismos credenciados, eles oferecem um apoio psicossocial à família, intervêm sempre que necessário e orientam e encaminham as famílias em caso de necessidade.
essas famílias, elas contam com esse suporte, né, dos organismos, e têm esses organismos como referências importantes para elas, né? Então, mesmo após o prazo legal de acompanhamento, esses organismos, essas pessoas profissionais, continuam sendo uma referência e, a qualquer momento, esses organismos as recebem, né, de acordo com as suas necessidades, mesmo após esse prazo de acompanhamento, que é o prazo de 2 anos. Então, acontecem também encontros anuais. Esses encontros, inclusive, favorecem o vínculo, né, a manutenção de vínculo entre irmãos. E passei alguma coisa aqui? A manutenção de contato entre irmãos. Então, foram colocadas 2 situações. Primeira, a adoção simultânea de irmãos por famílias diferentes. Antes de propor a indicação dos pretendentes para a adoção internacional de um grupo fraterno, os representantes já estudam, junto, né, às equipes, né, desses organismos, as equipes profissionais, estudam se essa família tem realmente disponibilidade de manter e estimular esses vínculos. Se não, eles vão buscar uma família mais indicada para o acolhimento daquele grupo de irmãos. Então, alguns organismos também firmam um acordo de compromisso mesmo com essas famílias, né, para que elas mantenham contatos por telefone, embora, no início, nos primeiro ano, principalmente, né, dessa colocação, é favorecida a criação de vínculos entre essa criança e os pais. Então, até mesmo com a família extensa, tem um certo cuidado, a inserção escolar, tudo acontece num determinado tempo, porque, num primeiro momento, é privilegiado essa constituição de vínculos com a família nuclear ali, né? Os irmãos que permanecem no Brasil, as famílias procuram manter, dar e receber notícias e ajudando em alguns casos. Elas se comprometem a manter o contato entre os irmãos. Normalmente, quando esses irmãos já são adotados por famílias nacionais, não há problemas, né? A família brasileira precisa estar disponível, mas não há problemas. E, quando eles não são adotados, eles continuam abrigados, né? A situação é avaliada caso a caso, porque aí nós temos que considerar tanto a subjetividade da criança que foi adotada, quanto daqueles que permaneceram também, né? Então, é feita uma avaliação aí, junto às equipes multidisciplinares, tanto do Brasil, aqui citou a Itália, mas é em qualquer país, né? França, Espanha, né? Eles fazem esse trabalho. Certo? Aqui, um pouquinho. Então, essas notícias são enviadas pelos pais, intermediadas pelo organismo, né? E esses contatos podem ser feitos não apenas de forma pessoal, muitas vezes é feito um projeto aí com a família, né? De se vai haver esse encontro ou não, de onde que parte essa demanda, né? Se é da família, se é do adotado, se é dos irmãos que permaneceram no Brasil. Então, é feito um projeto apresentado para essa família, isso com apoio de psicólogo, para avaliar bem essa situação e, às vezes, pode culminar no encontro pessoal ou não, de acordo com cada caso, de acordo com cada avaliação. Né, já houve situações de irmãos que foram para lá passar férias com a ajuda, custeio da família, mas são situações, né? Aí cada caso é um caso, né? Então, a busca da criança pela família biológica, os organismos também fazem um extenso trabalho, né, no país de acolhida, também avaliando aí cada caso, né, com apoio do psicólogo. Na verdade, eu antecipei um pouco aqui a fala, né, nesse momento que é avaliado o encontro presencial ou não, né, diante dessa nova realidade a ser conhecida, inclusive dos impactos subjetivos, né, desse encontro, desse conhecimento da situação atual da família biológica e de irmãos na vida da criança, na vida da família, tanto da família que está lá, quanto também a família que está aqui, né? Então, é realizada uma entrevista aí, né, com o interessado. Então, os fatores de êxito das adoções internacionais
principalmente foram mencionados a preparação da criança, a preparação das famílias, o acompanhamento do estágio de convivência e os acompanhamentos pós-adotivos. Os casos de insucesso, nós podemos, né, dizer o seguinte, considerando aqui insucesso quando há um rompimento definitivo da convivência entre os pais e a criança, e os representantes reportaram como muito raros, né? Então, dois representantes não referiram casos, né? Um terceiro aludiu a um único caso, e um quarto representante disse que não há números a respeito do após o prazo obrigatório. Mas no acompanhamento, quando é o caso de retirada, então, da criança da família, que nós estamos colocando aqui, que é raro, né, de acontecer, o Serviço de Proteção à Infância do país de acolhida que é acionado, né, e é feito um acompanhamento tanto pela Autoridade Central Administrativa Federal, aqui no Brasil, né, situada em Brasília, quanto pela Autoridade Central do país de acolhida e pelo organismo credenciado. Então, nos últimos 10 anos, né, que nós fazemos as análises de relatórios na SEJA, nós nos lembramos de um único caso, durante esse período de 2 anos, que houve retirada dessa criança da família. E, felizmente, né, essa criança foi abrigada, né, no primeiro momento, mas, felizmente, ela foi encaminhada para adoção nacional. E era uma família com uma compatibilidade ali para aquele perfil daquela criança, com uma história muito difícil, né, que tinha dificuldades de vínculo muito importantes, e conseguiu êxito nesse encaminhamento. Então, aqui a gente vê que a preparação das famílias e o suporte oferecido no país de acolhida, no pós-adotivo, são fatores essenciais para esse êxito. Então, eu queria apresentar um caso, mas eu acho que não vai ter muito tempo, né? Então, fundamental aqui que eu gostaria de ressaltar, né, nesse caso que a gente pode falar daqui a pouquinho, é, no acompanhamento pós-adotivo, essa constatação da constituição de vínculos com essa família. Porque, a partir do momento em que houve, né, essa consolidação dos laços afetivos, essa criança tem esse senso de pertencimento àquela família, né? Esses pais deram suficientemente para essa criança a comprovação de um ambiente estável e duradouro, né? Que ela não corria risco ali, né, de ser abandonada, de ser novamente abandonada, né? Então, isso oferece para a criança uma segurança muito grande e ela consegue se desenvolver de uma forma surpreendente para nós, né? Então, ela adquire a língua muito bem, ela consegue se socializar nos ambientes, isso citando a maioria, né, dos relatórios acompanhados por nós. É surpreendente o desenvolvimento delas, né? De fato, elas conseguem se haver muito bem com as mudanças culturais, com a escolarização, né? Mas eu acho que a base mesmo é essa relação afetiva e segura, né, que os pais oferecem, e essa continuidade, né, que vai dar esse resultado, né? Então, eu queria agradecer a vocês, né? Queria agradecer tanto a fala da Cristiane quanto da Letícia, da Elisiane. Assim, ela materializa um dos objetivos principais desse congresso, que era trazer, né, a adoção sob diversos ângulos. E acho que a gente conseguiu isso com muita objetividade assim, nessa mesa de hoje. Bom, vou abrir para as perguntas. Meu celular acabou a bateria, vou precisar de ajuda para entender quanto tempo que tem, tá? Para eu poder encerrar. A gente vai ter tempo para 2, 3 perguntas, e vou pedir para que vocês sejam, na medida do possível, sucintos, tá bom?
É porque você falou que a criança de Minas Gerais, que não foi disponibilizada novamente para adoção, ela foi para adoção nacional, mas ela foi para adoção nacional na Itália. Ah, tá. Obrigada. É isso mesmo, porque a criança, a partir do momento que ela né, foi encaminhada para adoção internacional e ela já reside, né, naquele país, né, ela adquire a cidadania, né, pela própria transcrição da sentença de adoção no registro de nascimento dela. Então, ela é uma cidadã daquele país. Então, por isso que é o Serviço de Proteção à Infância daquele país que atua nesses casos, né? E ela é acompanhada, o caso é acompanhado esse caso específico, né? Acompanhado pela Justiça italiana. Aqui, eu queria saber, em agosto desse ano, teve mudança, né, no Cadastro Nacional de Adoção. Aí eu queria saber como é que está, tanto na questão, na SEJA, né, dos casais, das famílias, dos pretendentes de adoção e das crianças disponíveis na SEJA, quanto aqui em Belo Horizonte, mas nas comarcas em geral de Minas, como que está esse cadastro? Se ele está sendo, de fato, alimentado, e se essa mudança que teve aí no CNJ, vocês perceberam que ajudou, melhorou no acesso e no cruzamento das informações? Sim, o sistema integrado, né, o gerenciamento tanto dos acolhimentos quanto das adoções. E ele ainda não foi implantado, ele foi lançado, né, mas ainda não foi implementado. Então, nesse momento, é preciso ser feita toda uma atualização dos dados pelos operadores que já são designados, né, pelos magistrados a operar o cadastro, para que, quando ele for liberado, esses dados sejam incluídos, tanto das crianças quanto dos pretendentes. E nós entendemos, sim, como muito positivo. A chance de sucesso é que os operadores, de fato, o atualizem e o mantenham, né? Mas a gente percebe, sim, que vai haver muitos avanços, né? Letícia, quando você estava falando, você falou de quando as cuidadoras são reconhecidas como mães e se reconhecem como mães das crianças, né? Mas quais são os prejuízos disso também, de se vincular a essa pessoa e depois ter que se separar? Bom, como que você chama? Débora. O que eu penso? Elas não se colocam exatamente como mãe, até porque, normalmente, as jornadas são de 12 em 12, elas ficam 12 horas, né? 12 por 36, então elas trabalham um dia sim, um dia não. Então, elas não veem as crianças todos os dias. O que a gente vê é que, às vezes, referencia a um técnico só, né? Então, assim, às vezes, tem mais, mesmo com as crianças maiores, acaba virando técnico de referência. Eu acredito que não ter essa figura é mais prejudicial do que trabalhar o rompimento, porque, principalmente nessa fase mais inicial do desenvolvimento, é muito importante ter alguém que exerça esse papel de fazer o manhês, né, de tratar essa criança numa coisa particularizada. Então, eu acredito que é mais fácil a gente trabalhar essa desvinculação do que a criança não ter nada, né? Não tem ninguém que seja uma referência para ela. Nas crianças maiores, normalmente, quando a gente vê que a criança fez vínculo com o educador de uma forma mais efetiva, a gente trabalha isso no processo de desligamento da criança do abrigo. Tanto o acolhimento faz isso, quanto a gente lá na vara faz isso. A gente vê que muitas crianças, muitas não, que algumas crianças, as famílias mantêm contato, às vezes, com esse cuidador que era mais vinculado ou com a instituição. Então, não se rompe também completamente. Aqui no Brasil, acho que a gente ainda tem que avançar muito nessa questão, porque a gente precisa ter uma melhor preparação dos pretendentes aqui no Brasil. E eu acho que a gente vai ter que caminhar para isso aqui. A nossa preparação ainda é muito precária em relação ao que é feito na adoção internacional com os pretendentes que vêm de fora. E por causa disso, porque as pessoas têm medo do que vai acontecer se a criança tiver contato com o passado. Isso ainda é muito presente. Então, eu acho que assim, a gente trabalha essa transição, mas eu acho importante para a criança ter aquela pessoa que é o cuidador de referência. No caso do bebê,
A Lisiane pode até falar melhor do que eu, mas eu vejo que essa transição é feita de uma forma bem tranquila, assim, porque a mãe, quando a mãe, o pai ou uma das pessoas assume essa criança, ela normalmente faz uma vinculação muito rápida com aquele que vai cuidar 24 horas dela, né? Então, assim, essa transição, pelo que eu vejo, não é muito problemática, né, Lisiane? Não sei se você quer falar mais. Essa pergunta que você faz, Débora, é engraçada, que quando eu morei os 2 anos no acolhimento, era a primeira pergunta que todo mundo me fazia. Mas você dá conta de deixar eles ir embora? Eu falei assim, claro, é isso que a gente quer, que eles sigam a vida deles. Isso é muito importante porque os técnicos das unidades de acolhimento eles têm um papel primordial de fazer a formação dos cuidadores e educadores, que é uma das 2 nomenclaturas que pode ser utilizada pela norma operacional básica de RH do SUAS. E, dentre essas questões da formação, a principal é essa questão do vínculo, do apego e do desapego. Não tem condições de uma criança que está dentro de uma instituição ela crescer saudável, seja fisicamente ou psiquicamente, sem um adulto de referência, né? Foi muito do que eu falava. E isso, a abordagem Pickler trabalha muito bem isso, né? Se você tiver interesse em conhecer. E os técnicos, a gente deixa sempre muito claro para aquele cuidador que aquela criança não é filho e que nós não somos pais daquela criança, mas que não tem possibilidade da gente cuidar e educar daquela criança sem um vínculo. Né, principalmente sem definir nos acolhimentos que tem 15, 20 crianças e você tem 3 cuidadoras ou 2 por turno, definir quem é a referência daquele grupo, de um grupo de 4 ou 6, porque senão isso que a Letícia falou, é muito nessa linha mesmo. Fica uma coisa doentia para aquela criança e doentia também para os adultos que estão ali cuidando. E esse trabalhar o apego, desapego, é no dia a dia, porque é claro que você se apega, vamos dizer assim, entre aspas, mais a uma criança do que outra. Mas esse trabalhar isso o tempo todo, porque se isso não é trabalhado pelos técnicos, né, o assistente social e o psicólogo, esses cuidadores, isso também dificulta o processo de desligamento daquela criança. Aí é aquela criança que fala assim, mas eu prefiro ficar aqui até completar 18 anos. Então, é muito, né, nessa linha que a Letícia colocou, isso é um diário da unidade de acolhimento. Isso é 24 horas esse trabalho. Então, pelo menos, eu trabalho com bebês de 0 a 1 ano, lá a gente o tempo todo, e como a gente é um acolhimento bem menor, com uma proposta um pouco diferenciada, meio parecida com os acolhimentos que eu vi na Itália, que são chamados casa-família, a gente trabalha muito ainda mais com esse cuidado, exatamente para não ter isso. Né? E a gente, no momento que a criança chega, ele pode chegar com 7 dias, ele já começa a ser preparado para a saída dele. Então, essa é uma preparação contínua e não dá para pensar sem vinculação. Exatamente os grandes problemas que tem, seja no retorno para a família, né, para as adoções e tudo, e isso pode impactar, e aí a gente vê quando a Cris traz essa questão da adoção internacional, e eu tive a oportunidade de estar em alguns encontros dessas agências internacionais com famílias adotivas 2 vezes na Itália. A grande diferença que realmente aí a gente tem para o Brasil e precisa avançar é nesse preparo, tanto dentro da unidade de acolhimento, quanto nas famílias e nos pretendentes. E trabalhar principalmente com os cuidadores que estão ali dentro, nessa questão de que não é aquela coisa assim, então é melhor eu não vincular, porque você escuta isso um pouco. Não vou vincular, não, porque amanhã está saindo, vai chegar outro, eu vou sofrer na hora que sair. Não tem essa, assim, não dá para a gente pensar a hipótese de um cuidador não vincular com aquela criança adolescente, senão ele vai ser tratado como mais um, é mais um número dentro da unidade, é um que entra e um que sai. E a gente destrói com a vida daquela criança. Não sei se ajudou. Bem, por questão de horário, eu vou ter que encerrar a mesa, por enquanto, né? Espero que a gente vai ter um lanche agora e lançamento do livro do congresso passado. Então, a gente vai ter um momento agora de todo mundo conversar. Eu queria só falar que a SEJA ela lançou recentemente essa cartilha de adoção internacional que é disponível em formato PDF, e-book e tal. Então, quem tiver interesse, procura a Cristiane aqui no finalzinho, agora, nessa conversinha que a gente vai ter, para ver com ela como que faz para conseguir, ou me fala depois, me manda e-mail que eu mando. Tá bom? No portal também, no portal do Tribunal de Justiça tem acesso fácil, né? Em serviços, adoção internacional. Então, vamos lanchar e lançar livro, tá bom? Obrigada, gente.
Obrigada, muito obrigada. Foi ótimo.